Matias, trabalho com adolescentes. O Bispo Miguel também mandou um abraço para todos vocês. A minha esposa gostaria de estar aqui. Ela não pôde estar aqui porque está tendo conectados agora. E ela está lá resolvendo uma série de coisas da juventude. No próximo mês vamos fazer uma viagem missionária lá com os jovens. Vamos para São João del Rei. E os jovens estão muito animados, muito empolgados. Então a minha esposa, ela está ajeitando algumas coisas. Então ficar aqui, vir para cá hoje, realmente para ela seria muito difícil. Mas hoje à tarde ela estava orando por mim, com os olhos cheios de lágrimas, e falou assim: fala ao pessoal que eu mandei um abraço. É a primeira vez que eu venho pregar sem a presença da minha esposa. Ela é apaixonada por mim, por isso que ela estava triste, gente. Pessoal, fico muito feliz de estar aqui, agradeço aí o João. Fazemos um curso junto, um curso ministerial. Tem sido muito bom para a gente. Temos feito uma amizade muito gostosa e isso é muito legal. Também quero parabenizar o APT. Vocês estão em mês de aniversário. Isso é muito bom. O João está desempenhando um trabalho maravilhoso aqui com vocês. Vocês são uma juventude que os conectados gostam de estar. Né? Falo APT, o Conectados gosta de estar junto à nossa juventude. Então isso é muito legal. É muito desafiador para a gente que é líder de jovem trabalhar com juventude. Trabalhar com jovem não é por causa do pecado não, galera. Porque pecado sempre existiu. Né? Lá desde Adão e Eva, Abraão, Moisés, o pecado ele sempre existiu. É desafiador porque essa juventude, a nossa geração, em especial, em específico, ela tem perdido alguns valores que as gerações anteriores não tinham perdido. Né? Eu me lembro que quando eu era pequenininho, gente, a gente cantava homem com homem, lobisomem, mulher com mulher, jacaré. Não era assim? Lembra da musiquinha? E hoje, irmão, o que é homem com homem? Papai e mamãe. Tá maluco, rapaz? O que é mulher com mulher, casal? Não dá. O que problematiza a nossa juventude, a nossa geração, essa perda de conceito moral, princípios religiosos, que você não conseguia ver em outras gerações antes de nós. Agora, fala para mim, como fazer com que uma geração superficial entenda um Deus profundo? Porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Como que eu pego essa geração superficial, sem valor moral, sem princípios religiosos, e faço com que essa geração se relacione com um Deus profundo? Como que eu pego essa geração superficial e faço com que ela se relacione com a Bíblia? Porque a Bíblia é um livro profundo. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Uau! Como eu vou fazer com essa geração extremamente superficial, que vive de aparência, se relacionar com esse livro que é tão profundo? Se relacionar com esse Deus que é extremamente profundo. Como é que eu faço isso? Porque quando lemos a Bíblia não é um livro qualquer. Eu estou lendo um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, e é simples, né? É bem gostoso, o Bentinho, a Capitu, isso é legal. É gostoso, eu abro, começo a ler, eu entendo perfeitamente o que Machado quer me dizer, mas eu não posso fazer isso com a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito profunda para se entender dessa forma. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. É por isso que quando vamos ler a Bíblia, precisamos orar, porque a Bíblia é um livro extremamente profundo. E quando eu tento usar essa Bíblia sem o Espírito Santo, o que acontece? A palavra ela faz o quê? Mata. Mas o Espírito dá vida à palavra. Você viu como que é muito profundo? O nosso Deus é profundo e esse livro aqui
também é extremamente profundo. E é por isso que a gente precisa, antes de ler a palavra de Deus, orar, pedindo para o Espírito Santo nos ensinar o que está escrito. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Isso porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Disse isso porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse-lhes: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Jesus disse-lhe: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não precise vir aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então Jesus disse-lhe: mulher, crê que chegará a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, te damos graças, Senhor, porque podemos estar aqui ouvindo a sua palavra, Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou quando nós estávamos perdidos. Nesse momento, o Espírito Santo venha dar luz à sua palavra, a sua palavra que é poderosa. Deus, em nome de Jesus, que ela venha de encontro ao nosso coração, Pai. Se aqui chegou algum jovem, alguma pessoa com um coração de pedra, Pai, que esse coração possa ser esmiuçado nessa noite, pelo poder que é na sua palavra, ó Deus. Se nessa noite entrou algum jovem com um coração frio aqui, que esse coração possa ser aquecido pelo poder que é na sua palavra, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Aqueles jovens que estão lendo a sua Bíblia pelo celular, ó Pai, coloca no coração deles um temor, ó Pai, que nesse momento nós estamos nos relacionando contigo, e que não venha ser uma conversa de WhatsApp, ou alguma publicação no Facebook, que vá apitar no nosso celular e tirar a nossa atenção, ó Pai. Coloque o temor no nosso coração. Nesse momento também levamos todo pensamento cativo à sua palavra, Deus. Venha nos encher do teu Espírito, e venha nos revelar a sua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A mulher samaritana, ela é religiosa. Ela é religiosa porque ela está conversando com Jesus e ela está falando de Jacó. Ela está conversando com Jesus e lá no finalzinho ela falou de adoração. Ela é religiosa porque ela está conversando com Jesus e no finalzinho ela falou do Messias. A mulher samaritana não é uma pessoa descrente. A mulher samaritana é uma pessoa que acredita em Deus. Ela é uma pessoa que acredita em Deus. Ela tem um certo conhecimento de alguma coisa. Ela é religiosa. Porém, essa religiosidade dela, essa espiritualidade dela, é bem superficial. É bem superficial porque você vê que ela crê em Deus e mesmo assim ela tem sede. É superficial porque essa mulher crê em Deus e não consegue entender a profundidade da conversa que Jesus Cristo está querendo levá-la. Mas deixa eu te falar algo, porque achamos que acreditar em Deus é o suficiente, e não é. Acreditar em Deus é importante, mas não é suficiente para se tornar discípulo de Jesus. Eu vou repetir, acreditar em Deus é importante, mas não é suficiente para se tornar discípulo de Jesus. Então essa mulher, ela acredita em Deus, mas ela ainda tem sede. Ela ainda tem sede porque a água da qual ela está bebendo do poço de Jacó, o poço de Jacó simboliza a religiosidade. A água da qual essa mulher samaritana está bebendo é a água da religiosidade. Então é por isso que constantemente ela tem sede. E Jesus Cristo vira para ela e propõe alguma coisa para ela. O que Jesus Cristo propõe para a mulher samaritana é uma troca de águas. Jesus Cristo vira para a mulher samaritana e pede a água da qual ele está bebendo, e em troca ele lhe daria água viva. Você sabe que a nossa geração é uma geração sedenta. A nossa geração é uma geração que tem sede, mas a nossa geração não tem sede de água, irmão. A nossa geração tem sede da água da vida. A nossa geração, ela é uma geração faminta. Ela é uma geração que tem fome. Mas a fome que a nossa geração tem não é fome de comida, é fome do pão vivo que desceu do céu, irmão. A nossa geração é assim, da mesma forma como é essa mulher samaritana. Então Jesus Cristo vira para ela e vira assim e fala assim: mulher, dá-me de beber um pouco dessa água. E ela vira para Jesus e fala assim: como sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana, água para beber? Jesus vira para ela e fala assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Você lhe pediria água, e ele lhe daria água viva. Olha só o que Jesus Cristo está falando sobre água viva. A mulher não está entendendo nada. Aí a mulher vira para Jesus e fala assim: Jesus, como é que você vai tirar água? Olha só, né? Como é que você vai tirar água? O poço, ele é fundo. E outra coisa, você é maior do que o nosso pai Jacó? Aí Jesus virar para ela, não está entendendo nada da conversa, não está entendendo, porque a vida espiritual dela é superficial. Então Jesus Cristo vira para ela e fala assim: mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
do seu interior vai fluir um rio de água viva, a jorrar para a vida eterna. E a mulher, ela não está entendendo que Jesus Cristo é um ser profundo, que a palavra é profunda. A mulher está no superficial e Jesus Cristo está no profundo. Essa mulher vivia uma vida tão superficial que ela vivia em adultério. E esse adultério dela não a incomodava. O adultério que a mulher vive não está causando nenhum problema. Ela está acreditando em Deus, ela acredita lá no poço, ela acredita que o Messias vai vir, ela está discutindo com Jesus mais à frente sobre adoração. Mas o pecado que ela tinha não a incomodava, não mexia com ela. Isso significa que a vida espiritual dela é bem superficial, porque ela está em adultério. Se fosse nos dias de hoje, ia chegar na igreja, ia tocar, ia louvar, ia adorar, e está nem aí. Vidas superficiais, espiritualidade superficial. Deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia nos chama de ovelhas. O que isso significa? Quando uma sujeira gruda na lã da ovelha, pesa, a ovelha chora. Quando a ovelha cai na lama, ela começa a chorar e bé. Direitinho, não foi? E a ovelha bé. E o pastor ouve o choro da ovelha. O pastor pega o cajado, lembra Salmo 23? A sua vara e o seu cajado me consolam. O pastor pega o cajado, vai lá na lama e puxa a ovelha e coloca nos braços. A ovelha, quando está na lama, irmão, ela começa a chorar. Quem gosta de lama é porco. Você pega o porco, você dá um banhozinho no porco e você solta o indivíduo. Ele vai direto caçar lama. Igualzinho também. Ele vai direto caçar lama, porque o ambiente dele é aquilo dali. Mas só que a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade superficial nos coloca na condição de porcos e não de ovelhas, porque faz com que a gente fique na lama igual essa mulher e o pecado não pesa mais. Tem muita gente, doido, na lama lá se divertindo. Tem muita gente na lama, curtindo a lama, curtindo o pecado, curtindo a sujeira. Peca, toca, tira a oferta, faz isso, faz aquilo na igreja e não está nem aí, nada pesa mais. A lã não pesa mais. Você sabe, um dia eu já fui porco. Um dia eu já vivi na lama do pecado. Mas quando eu me encontrei com a água da vida, meu amigo, eu fui transformado em ovelha. E quando eu peco de vez em quando, dobro meu joelho e choro, porque o pecado pesa, a lã começa a pesar. Eu trabalho com adolescente, e alguns meses atrás teve uma adolescente, 17 anos, virou e falou assim: Rafa, quero conversar com você. Aí você já, quando um adolescente fala que quer conversar com você, você sempre espera uma desgraça. É mais ou menos assim. Aí eu, tá bom, fui conversar com ela. Aí eu falei: fala, minha filha, o que aconteceu? Ela falou assim: olha, teve uma fulana aí que fez uma fofoca de mim. Fez fofoca, fez mentira e falou uma porção de coisa. E eu mandei ela para aquele lugar. Eu o quê? Eu mandei ela para aquele lugar. E eu fiquei assim, olhando para a cara dela, tentando assimilar isso. E eu, tá, e daí, o que você quer comigo? Ela, então, o que eu queria com você é, o que você acha? Eu virei para ela e falei assim: o que eu acho? Você veio conversar com a pessoa errada, maluca. Você veio conversar com a pessoa errada. Ela, por quê? Porque eu fui chamado para cuidar de ovelha e não de bode. A menina ficou assim. Falei: querida, não trato desse tipo de coisa, eu cuido de ovelha. Grande abraço.
Nós somos ovelhas e não porcos. Não podemos viver como porcos. Não podemos viver como porcos. O nosso pecado precisa nos incomodar. Quando a nossa lã começar a pesar, precisamos chorar. Só que a conversa de Jesus com essa mulher não termina nesse pecado dela. Porque a pessoa que vive uma vida superficial sempre acha que está vivendo uma vida profunda na igreja, né? Ele acha que está trabalhando, meu Deus do céu. Ele acha que é o santo de Israel. Aí a conversa não termina com ela. Ela começa a falar sobre Jesus, sobre adoração, olha só. Saiu do assunto do pecado e entrou no assunto da adoração, assunto espiritual agora. Ela começa a falar Jesus. Alguns dizem que é para poder adorar no Monte Gerizim, outros lá em Jerusalém. E o Senhor? O que o Senhor fala? É para adorar onde? Aí Jesus vira para ela e fala assim: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Quem vive uma vida espiritual na superfície, adora o que não conhece. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses tipos de adoradores que o Espírito procura, aquele mesmo Espírito que sonda as profundezas de Deus, é esse tipo de adorador que ele procura. Quem são os verdadeiros adoradores? Os que vivem uma vida autêntica, os que vivem uma vida não fingida. Esses são os verdadeiros adoradores. Essa de João é a primeira das 3 passagens que eu quero compartilhar com você. Tem uma outra passagem que eu queria que você abrisse, aí em Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 diz assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, andas preocupada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Um outro personagem de uma vida superficial é Marta. Superficial nesse momento, porque Marta, quando você olha a história dela na Bíblia, a trajetória dela na Bíblia, você vê que Marta era uma pessoa de fé. Marta foi que conduziu Maria até Jesus, né? Marta é uma pessoa cheia de fé, mas nesse momento, Marta estava passando uma fase difícil, do qual a vida espiritual dela estava na superfície, não era profunda. Marta está lá trabalhando, está lá servindo, e ela está incomodada, ela está ansiosa, ela está nervosa, porque Maria está lá sentada, se relacionando com os ensinamentos de Jesus. Olha aqui para mim. Então, Marta começa a ficar ansiosa, começa a ficar nervosa, começa a trabalhar murmurando, está lá no WhatsApp reclamando com o pessoal do grupo, está vendo? Eu aqui, igual uma condenada, e ela lá sentada. Marta está reclamando. E Marta
achava que estava no direito dela. Olha a audácia de Marta. Olha a audácia de Marta. Marta vai até Jesus reclamar com Jesus. E Marta chega lá e fala: ô Jesus, você não se incomoda de eu estar aqui, igual uma condenada, nesse fogão? E minha irmã está aí, ó, sentada. Eu estou aqui, mas ninguém me valoriza. Parece até nossa mãe. Só vão me dar valor quando eu morrer. É ou não é? Sua mãe fala assim. Só vão me dar valor nessa casa quando eu morrer. Marta estava mais ou menos assim. Ô Jesus, você não faz nada. Maria aí. Jesus vira para ele e fala assim: Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas, Marta. Você anda inquieta com muitas coisas. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. E essa parte que Maria escolheu, ela não vai ser tirada. Porque Maria escolheu se relacionar. Maria não escolheu o superficial. Maria escolheu o profundo, querido. O superficial é estar servindo aqui. O serviço não é o profundo. Tocar, passar oferta, receber, fazer as coisas na igreja, isso é o superficial. A boa parte, querido, é quando você abre a porta do seu quarto, você tranca, você dobra os seus joelhos e você se relaciona com Deus. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada. Foi isso que Jesus falou de Maria. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu o relacionamento com Deus. Ela escolheu o clama a mim e vocês nem sabem esse versículo direito. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você sabe que eu cresci dentro da igreja. Era molequinho dentro da igreja. E lá em casa tinha até círculo de oração. Aquelas irmãs do coque, tinha lá em casa círculo de oração. E eu ficava lá, olhando, espantado. E todo mundo falando uma porção de línguas estranhas, e eu assim. E constantemente eu ouvia: clama a mim no meio da oração, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, e eu me abraçava. Só que a nossa geração é superficial. Eles não sabem nem eu que clama a mim e responder-te-ei. Precisamos deixar de lado um pouco da superfície. E precisamos aprender com Maria e ir no mais profundo. Se relacionar com Jesus. Se relacionar com Deus. Se relacionar com a palavra de Deus. Parar de ficar reclamando igual Marta. Parar de ficar falando do líder, da irmã, do fulano, do ciclano, do beltrano. Está vendo o que aconteceu? Está vendo o que ele disse? Meu avô gostava de assoviar. Então, de vez em quando, eu estava fazendo alguma coisa e meu avô estava trabalhando. Aí minha tia perguntava: tá feliz? Tô. Vovô, ficou sabendo do cano que estourou? Sim. Vovô, tá sabendo o negócio da pia? Tô. Precisamos voltar a fazer a mesma coisa dentro da igreja. Está sabendo o que o irmãozinho fez? Estou. Você viu o carro que o pastor comprou? Tá. Porque é isso que o Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com...
Servir ao Senhor com... Oh, meu Deus! Assim vocês me matam. Servir ao Senhor com... Deus. Servir ao Senhor com alegria. Precisamos voltar a nos relacionar com o profundo e não com o superficial. Com o profundo. E para terminar, eu quero só ler mais uma passagem com você. Abre sua Bíblia em Atos. Atos 19. Atos 19. Atos 19 diz assim: sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, versículo 2, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, versículo 2, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Tem jovens no século 21 que não sabem o que é o Espírito Santo. Imagine a galera daquela época. Eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Versículo 3, então perguntou-lhes: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Paulo, porém, disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, naquele após ele viria, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando então Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Estes eram ao todo uns 12 homens. Você vê uma galera dentro da igreja que nem sequer ouviram falar no Espírito Santo. Nem sequer sabiam quem era o Espírito Santo. Você sabe, não é uma realidade muito distante da nossa. Uma geração que nunca ouviu falar no Espírito Santo. Ou uma geração que já ouviu falar, mas nunca se relacionou. Não se relacionou porque o Espírito é muito profundo e eles são superficiais demais. Mas o convite de Deus para a nossa geração é beber da água da vida. O convite de Deus para a nossa geração é se relacionar com Ele, é escolher a melhor parte. O convite de Deus para a nossa geração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Beber da água, se relacionar com Deus e ser cheio do Espírito Santo. Fazendo isso, você vai ver que você vai começar a entrar no profundo, doido. Você vai ver que vão começar a olhar para você e falar assim: você está diferente, hein? O Espírito Santo. Quando acontecer uma confusão, e vão olhar para você e falar assim: você é tão estressadinho, você está calmo. O Espírito Santo. Nossa geração vive de aparência. Nossa geração vive de superficialidade. Mas nosso Deus é profundo. Queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos.
Nosso Deus é profundo. Nosso Deus é profundo, querido. Nosso Deus é profundo. Nosso Deus é profundo. Não podemos viver na superficialidade. Não podemos viver como se Deus não existisse. Você sabe, querido, quando você está doente, uma pessoa vira para você e fala assim, ó, vai procurar um médico. Quando você não come há dias, sua mãe vira para você e fala assim, meu filho, tu está com algum problema. Você tem que ir no médico. Você tem que ir no médico. E você sabe, e nós procuramos o médico. Mas quando passamos uma semana sem ler a Bíblia, sem se alimentar da Bíblia, passamos 2 semanas sem se relacionar com Deus, 3 semanas sem se relacionar com Deus, a gente não procura médico, a gente não procura ajuda, a gente acha que isso é normal, e não é. Você está morto, você está doente, você está anêmico. Você precisa fazer alguma coisa, querido. Você passou uma semana sem se relacionar com a palavra, sem se relacionar com Deus, e você não procura ajuda. Você passou 2 semanas. Você precisa procurar o médico. E o médico dos médicos está aqui nessa noite, querido. Os médicos dos médicos estão aqui nessa noite. E você precisa entender que você está doente, porque se você não olhar para a sua vida e se avaliar e falar assim, cara, eu estou doente, 1 mês sem abrir a minha Bíblia para ler, 1 mês sem dobrar os meus joelhos para ler, para orar, perdão, 1 mês sem dobrar os meus joelhos para orar, isso não é normal. Você está morto, irmão. E às vezes em pecado, e às vezes trabalhando. E hoje, nessa noite, Deus nos convida a viver em profundidade. E eu queria orar por você. Eu queria que todos ficassem de olhos fechados. Eu já fui anti-apelo. Chegou uma época na minha vida que eu não gostava de apelo. Eu achava que não era necessário. Só que eu comecei a entender que o nosso homem interior se corrompe todos os dias. E a nossa lã também recebe muito pecado, muita lama, muita sujeira, e precisamos ser lavados. E querido, se você está no seu lugar e está falando assim, Rafa, eu quero viver algo mais profundo com Deus. Eu quero sair dessa superficialidade. Eu quero ir mais profundo, cara. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ter as minhas próprias experiências com Deus. Rafa, eu quero trancar a porta do meu quarto. Eu quero orar. Eu quero dobrar os meus joelhos, mas eu não consigo. O médico está aqui, querido. O médico está aqui. E se você é essa pessoa que quer viver algo mais profundo com Deus, eu queria que você levantasse suas mãos. Estão todos de olhos fechados. Não tem ninguém de olho aberto. Você está falando, Rafa, eu quero viver algo mais profundo. Você que levantou a sua mão, aleluia. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Dá o seu passo de fé. Tira o seu pé do barco, para você andar sobre as águas, aleluia. Fica com seus olhos fechados, querido. Pessoas nessa noite estão se relacionando com Deus de uma forma mais profunda, querido. Pessoas nessa noite entenderam que não podem viver na superficialidade. Não querem viver na superficialidade, querido. Querido, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está junto do Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E querido, deixa eu falar para você, a palavra de Deus diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus,
Não endureçam o coração de vocês. Querido, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não fica sentado. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não fica sentado. O Espírito Santo está nesse momento intercedendo por você. O Espírito Santo nesse momento está falando o seu nome junto ao Pai. E está dizendo a Maria, o José, o fulano, o ciclano, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo está clamando por você. Eu sei, querido, que existem mais pessoas. Eu sei que existem mais pessoas. Eu sei que existem mais pessoas, querido. Rafael, por que você continua falando? Porque o Espírito está falando. O Espírito está falando. O Espírito está falando. E o Espírito é profundo. E o Espírito é profundo. E o Espírito é profundo. Você que ficou no seu lugar, queria que você ficasse de pé e estendesse a mão para essas pessoas que estão aqui. Então, se meia oração você quiser vir aqui na frente, existe lugar aqui para você, querido. Existe lugar aqui para você.